Bom dia, tudo bem? Eu sou Jailton Oliveira e estou retornando a gravações aí de alguns vídeos com a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um pouco sobre o amor de Deus. Trazer alguns pontos cruciais para algumas das falhas que andamos cometendo. Em 1 João 8 diz: aquele que não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 20. Se alguém disser amo a Deus e odia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a quem vê, não pode amar a Deus que não pode ver. 21. No 21, fala que temos parte neste mandamento. Então, que seremos julgado, questionado por Deus referente a Ele. O amor de Deus, irmãos, é algo que tem que ser não só falado, mas vivido e transmitido. O amor de Deus no cristão, ele tem que estar em todos os lugares. O amor de Deus, como diz, que vocês conhecem, em 1 Coríntios 13, que ele é benigno, passivo, e é o maior de todos os sentimentos, é o que fala no mandamento. Todo mandamento, que se resumir em 2, se fala do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então tudo se resume ao amor. Então, no que tu fores fazer, se faltar amor, faltou a presença de Deus. Vejamos o que Paulo disse a Timóteo, na sua carta a Timóteo. Paulo, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeiramente, deixa claro que Paulo relata que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Segundo ponto, ele assume ser o principal. Então, nós devemos aprender que, primeiramente, o amor de Jesus, ele veio para salvar os que estavam perdidos, os que estavam doentes. Aqueles que estão salvos hoje e ontem, eles não precisam da salvação, pois já estão salvos. Nós precisamos, entendemos, eu acredito que nem precisava estar falando isso, mas não sei a quem vai chegar o vídeo. Todos nós, todos os dias, estamos entregues ao pecado. E somos pecadores. Todos os dias em nossas orações, devemos pedir perdão, para que a santidade, como Jesus disse, sede santos, seja aceita no céu. Pois não há na terra um homem que seja puro 100%. Existe nós que buscamos a santidade, e todos os dias devemos ter o arrependimento. Mas a verdade é que não há a purificação completa do ser. Independente se nasceu na igreja e até hoje está lá, todos os dias estamos entregues ao pecado e já na concepção somos considerados pecadores. No versículo 16, Paulo disse: por esta razão lhe foi concedida a misericórdia, foi concedida a Paulo a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Paulo disse que depende dele, que as outras pessoas vissem Jesus Cristo nele, na mudança dele, na transformação dele e no que sai da boca dele, para que haja transformação, para que haja resgate. Assim como Paulo foi pecador, eu também era pecador. Pecador da forma que eu digo, era entregue ao mundo. Paulo ainda era reconhecedor da palavra de Deus, servia
a palavra de Deus, mas não conhecia a Jesus Cristo. Não conhecia e passou a perseguir a Jesus porque acreditou que aquela doutrina era errada. Mas Paulo aprende com Jesus que a doutrina certa é o amor. Não é ataque, não é matando o pecador, mas é o convertendo ao Evangelho. É levando a palavra de Deus, é usando da misericórdia de Deus ao irmão pecador. Então, se hoje tu pratica o Evangelho em condenação ao pecador, tu está errado. Porque o que devemos fazer é resgatar almas e não condená-los ao aprisco. Pois não temos esse direito. Primeiro, tire a trava do teu olho para que você possa levantar qualquer tipo de julgamento ao teu irmão. Porque devemos julgar para exaltar, para exortar e exaltar a vida daquela pessoa perante ao Senhor. Nós jamais devemos julgar a pessoa ao pecado, à entrega à morte, porque assim nos fazemos pecadores e perdemos o nosso lugar no céu. Agora, se tu puder levar o Evangelho a este irmão, ou alertando do pecado que ele faz, aí sim você está tendo parte com Deus. Você está tendo aliança, está transmitindo o que Jesus Cristo veio fazer aqui. Por esse motivo, se um filho teu disse que é homossexual, se um filho teu foi descoberto no crime, na prostituição, independente de qualquer coisa que seja, teu filho, teu amigo, teu irmão, teu pai, teu marido, seja quem for, a primeira coisa é misericórdia. Misericórdia, pois Jesus teve misericórdia. E se Ele teve para conosco, como nós não podemos ter para com eles? Se Deus habita em nós e nós fazemos a vontade dEle, como nós podemos condená-lo à morte, se Deus é amor? Por esse motivo, eu clamo a Deus que tenhamos mais de Deus em nós e possamos aprender que a misericórdia de Deus foi para resgate e não para condenação. No capítulo 9 de Mateus, versículos 12 e 13, diz que Jesus relata aos fariseus: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Já foi dito antes, agora importante. Portanto, ide e aprendei o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se Jesus não viesse, irmãos, nós não teríamos sido salvos. Pois há pouco tempo eu era um perdido no mundo. Eu era uma pessoa que servia a Satanás em todas as suas práticas. Prostituição, bebida, palavrões, pornografias. E hoje, pela misericórdia de Deus, porque o importante é frisar, não somos nós que salvamos ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de cumprir o ID, que é levar o Evangelho a toda criatura, fazer os milagres de Deus através do nome dele, porque não temos parte nos milagres de Deus. Somente exaltamos o nome de Deus. E quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, trazemos o próprio Jesus à presença daquela situação. Isso é bíblico. Então eu quero dizer a você que o amor de Deus tem que estar em você em todas as tuas atitudes. Pode ver em Efésios 2:3 que se confirma. Eu quero, para terminar, falar aqui um chavão que é muito usado e que não é verdade, que é o Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Bem, isto é um chavão, não está na Bíblia. E o que está na Bíblia não é verdade, para ser usado no Evangelho. Porque nós vemos na Bíblia que Deus condena muitos e muitos pecadores à morte. Hoje, depois do véu rasgado, essa morte é morte eterna, não mais como Deus fazia. Mas hoje, tu tem até o último minuto da tua vida, pela misericórdia de Jesus, pela crucificação, o arrependimento e conquistar a salvação. Mas se não acontecer isso da tua parte, se você não reconhecer isso,
tu será condenado. Então isso que eu falo ao pecador agora, que é o momento do arrependimento seu, até o último minuto da tua vida. Porém, tu não sabe quando será o último minuto da tua vida, independente se está doente ou não. Tu não sabe o último minuto. Mas o arrependimento é de coração entregue ao Senhor. Mas o foco dessa mensagem não é para quem está em pecado. É para quem está em santidade ou acha estar em santidade. Porque o Senhor disse, aleluia, que o pecado, ele disse aos fariseus para que eles reconheçam aquilo. Sacrifícios, irmãos, não é mais aceito por Jesus. Porque o sacrifício que fazemos no jejum é para nós, para nosso fortalecimento, nossa fortificação contra as ciladas do inimigo e o fortalecimento espiritual. Então, somente nós ganhamos. Quando diz esse chavão, nós temos algumas coisas que nos relata a misericórdia de Deus ao pecador. Então, é o que nós falamos do último minuto para a salvação. Isso nós podemos ver em 1 Pedro 3,18, Lucas 18, 9 e 14, João 4 e Lucas 15 também. Nas parábolas, né? Lucas 15 tem as 3 parábolas sobre a misericórdia divina, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então nós vemos aí que Deus odiava todas as práticas pecaminosas, mas resgatou os pecadores através do arrependimento deles. Então, de forma alguma, Deus ama o pecado. De forma alguma, Deus ama a ponto de salvar o pecador. Eu digo o pecador que morreu no pecado. Agora, Deus nos ama com sua infinita misericórdia para até o último minuto da tua vida tu se arrepender e Ele te entregar a salvação eterna. Para terminar, eu quero tratar em Efésios 2,3 que eu falei lá atrás. E eu acho que eu tenho que ler essa mensagem. Todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Entendendo isso, meu irmão, que éramos filhos voltados às práticas do mal, filhos da ira, e Deus nos resgatou. Cabe a mim, cabe a você, ter a misericórdia de Deus em prol de nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos e aqueles que não conhecemos. Por isso, acaba com esta coisa de estar condenando homossexual, presidiário. Acaba com esta coisa de estar condenando todas as práticas pecaminosas como condenação. A gente condena o pecado e faz de tudo para resgatar o pecador. Mas a palavra de Deus também diz que a gente tem um limite para levar a palavra de Deus. Depois a gente não deve mais dar pérolas aos porcos. Então não consuma toda a sua vida a isso. Porque não é você quem salva, voltando a falar sobre isso. Quem salva é Jesus. Você faz a sua parte, leva o evangelho até o ponto crucial do que você pode levar. Depois disso, é com Deus e com a pessoa que tem o livre-arbítrio de receber o que Deus está fazendo na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, eu espero que você tenha entendido essa palavra, essa mensagem. Que Deus o abençoe, que o amor de Deus lhe alcance. Eu amo a ti, em nome de Jesus, pois o amor de Cristo me consumiu, me constrangeu, e hoje eu sou novo em Cristo, amando a todos e tentando de tudo resgatar, até mesmo os sãos. Deus abençoe. Amém.